iniciando o nosso estudo da noite com um tema escolhido, não por mim, se eu pudesse não falaria sobre isso, mas não é para nós apenas, né? Todos nós. Quem já não passou por algum momento de irritação, de dificuldade, de estresse, seja como você quiser chamar. E nesse estudo que nós fizemos, baseado no livro Atitudes Renovadas, de Joana de Ângeles, basicamente é uma mensagem que se chama Outra Face. No final da mensagem, ela vai nos mostrar qual que é essa outra face da irritação, que é justamente a face que Jesus nos propõe num dos seus ensinamentos. Então, para a gente iniciar, eu vou pedir para apagarem as luzes, por favor. E vamos lá, embarcamos nesta navegação constante. Quem nunca se sentiu assim ou assim? Alguém? Assim, né? É mais fácil. E assim? Alguém nunca se sentiu? É porque a gente não se olha no espelho, né? Então, olhando essas fotos, a gente fica pensando, e se na hora que viesse aquele ímpeto, se eu me olhasse no espelho, será que o meu rosto estaria assim? Às vezes pior, né? Para alguns. Então, isso é muito comum. Nós passamos por momentos de irritação, nós vamos ver hoje da onde que vem esse sentimento, essa ação dentro de nós. Como é que a gente lida com isso? Por quê? Porque se eu chegasse aqui para vocês e dissesse, vamos dominar e vencer a irritação, nós não vamos conseguir por enquanto. Né? Então, nos nossos processos espirituais, o nosso estágio evolutivo, nós estamos num processo do que? Lidar com a irritação. A cada vez que a gente enfrenta, a gente sobe mais um degrau. Nós chegarmos aqui, ou nenhum dos livros nós vamos encontrar os mentores nos dizendo, vão ao centro espírita, ouçam o evangelho e vençam a si mesmos. Não é bem por aí de passo a passo que a gente vai conseguir, né? Então, o tema lidando é justamente para a gente começar a conseguir o quê? O autodomínio, o autocontrole quando vier aquela onda, né, de irritação na nossa vida. Joana de Ângeles começa, baseado nesses 3 livros aqui, Celeiro de Bênçãos, Atitudes Renovadas, e eu também peguei algumas coisas do Estude Viva, do Emmanuel. Ela diz que a irritabilidade ela é como se fosse um espinho na carne das nossas emoções. Então, é aquela coisa que está ali cutucando. Né? Às vezes a gente é tão assim, alegre, a gente faz tanta coisa boa, a gente quer ser bondoso, mas tem aquela coisa que pisa no sapato. Né? Tem sempre aquela hora que o sangue ferve, né? E eu gosto de falar do sangue ferve, porque, na verdade, o sangue sozinho não ferve, né? Alguém manda o comando para o sangue ferver, certo? Então, tanto é que a gente que desencarnou está frio, né? Então, o sangue sozinho não ferve. Então, aqui ela vai nos mostrar que é como se fosse aquela pedra no sapato, aquele espinho nas nossas emoções, né? Quando a gente tenta se sublimar e crescer emocionalmente. O que é a irritabilidade? Vamos ver algumas definições aqui. É baixa tolerância a incômodos. Né? A pessoa não é aquela, como é, tolerância zero, né? Lembra daquela pessoal do Chico? A tolerância zero. Alguns é tolerância zero, né? Alguns são tolerantes até certo ponto. Pessoas que nós conhecemos falam, essa pessoa é calma, não é irritada, mas existe sempre algo ali que se nós formos encontrar atrás, vai irritar aquela pessoa de alguma forma. Nem que seja uma irritação silenciosa, que é o que a gente também vai ver daqui a pouco. Um nervosismo, um estresse, uma indignação, uma ira e uma revolta. Então, são vários níveis, né? A pessoa ela pode ficar nervosa, ela pode ser apenas uma pessoa... Apenas não, né? É muito estressada, ou vir em forma de indignação, em forma de ira, de raiva, de revolta, enfim, né? Do que a gente... Dependendo dos níveis da nossa irritação. E ela denuncia grave perturbação interior. Então... Aqui, Joana de Ângeles está falando de uma síndrome. Ela não está querendo dizer que, por exemplo, você teve um incidente hoje e se irritou, que você está numa síndrome da irritação. Agora, se todo dia, se toda coisa que acontece, nós saímos ali do nosso salto alto,
Existe uma tendência, uma síndrome, uma perturbação interior que nós precisamos estar atentos, né? Então, é essa parte que a gente tem que começar a perceber. Por quê? Porque é a alma gêmea, né? Não gema, da instabilidade emocional. E é responsável por danos ainda não avaliados na conduta moral e emocional da criatura. Bom, na época que ela escreveu esse livro, Episódios Diários, talvez não era muito avaliado o dano moral na criatura e até a nível físico. Hoje nós vemos na medicina convencional as pesquisas sendo feitas do quanto isso, a irritação, o estresse, afeta a nossa saúde psíquica e física também, né? Nós vamos ver isso aqui hoje. Então, por que a gente se irrita? Alguém sabe? Alguma dica? Ninguém sabe. Este é o problema. Porque quando nós soubermos o porquê que nós nos irritamos, nós vamos conseguir lidar com isso, certo? Então, tudo bem. Alguém não é com quem, gente, é por que nós nos irritamos. Alguém chuta aí, alguém tem que ter uma resposta. É uma perda de controle. Hã? É uma perda de controle. Não, sim, mas por que a gente se irrita? Tem que ter um motivo. Ninguém sabe. Ótimo. Então, hoje nós vamos saber. Nós vamos sair daqui sabendo. Porque eu também não sabia. Porque é tanta coisa, né? Então, vamos ver o porquê. Primeira coisa, para nos salvar a pátria aqui. Porque é algo primitivo dentro de nós. Nós vivemos outras vidas. Lá no Nome das Cavernas, era o quê? Você me batia, eu bati em você. Não é? Alguns ainda vivem assim, né? Mas era o quê? Era o primitivismo dentro de nós, o nosso instinto animal. Nós ainda temos essa parte. Então, tá aí uma boa desculpa. Então, nós nos irritamos ainda, nossa condição humana, no nível que nós estamos, ainda é passível de irritação, certo? Então, fica aí para ninguém se sentir culpado. Segunda coisa, nós nos irritamos porque o nosso processo de natureza animal é predominante a natureza espiritual. Então, nós vamos dar um exemplo. Claro que espíritos como Jesus, por exemplo, ele reencarnou na carne humana, certo? Mas ele não se irritou porque ele não deixou a irritação controlá-lo. Porque ele era o quê? Espiritual. Né? O sentimento dele não tinha mais natureza animal. Ele estava num corpo de carne, mas o espírito dele não era mais animalizado como o nosso. Então, a gente ainda está com a predominância material em cima da espiritual. E conforme a gente vai lapidando, vai melhorando, a gente começa a controlar esse instinto. E nós usamos o orgulho como a nossa defesa. Eu me irritei porque você que faz isso comigo. A gente sempre tá. Eu me irritei porque todo mundo nessa empresa faz isso. Eu me irritei porque aquele centro ninguém faz nada, né? Então a gente usa o nosso orgulho como defesa. Por isso que a gente se irrita. Porque a gente quer as coisas da forma que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer e na velocidade que nós queremos. E isso é o quê? A raiz está no orgulho. Porque se não fosse assim, a gente não se irritava. A gente deixava, fazia a nossa parte, esperava o quê? O curso natural das coisas. Mas a gente não espera e a gente começa o quê? A entrar num processo de impaciência, né? Também. Então, são impulsos agressivos e conflitos, ao invés de usar o quê? A cabeça. Então, quando a gente se irrita, dificilmente a gente pensa antes de se irritar. Então, vem aquele instinto animal primeiro. Se a gente usasse primeiro o raciocínio e a lógica, se alguém, por exemplo, falasse alguma coisa para nós agora, e a gente respirasse, tentasse pegar uns minutos e refletir sobre o que a gente acabou de ouvir, talvez a gente não se irritaria, não retrucaria, mas a gente não consegue nisso muitas vezes. Alguns já conseguem, em algumas vezes, mas nem todo mundo consegue. Então, é o quê? É o impulso agressivo, a gente cria o conflito ao invés de dar aquela parada e raciocinar. Por que eu estou irritado? E uma educação equivocada. Nós somos educados para sermos o quê? Para que a gente é educado? Em casa. Vamos para em casa, né? Na escola é pior ainda, mas em casa, principalmente... mais, né, antigamente, mas hoje ainda, a gente é educado para ser o bonzão, né? A gente é educado para ser o quê? Para a gente governar, para a gente mandar, para a gente ser o quê? Para a gente ser forte, certo? Se eu estou errada, gente? Nenhum pai e mãe quer que a gente seja bobinho, né? Seja saco de batata na vida das pessoas. Mas, se isso for levado ao extremo, o que acontece? Nós vamos esperar o que? O mundo perfeito. Nós vamos esperar que as pessoas se submetam
a nossa vontade. E aí nós vamos o quê? Nos irritar. Certo? Então, tem uma parte aqui que eu queria pegar aqui exatamente para vocês, o que ele fala dessa... Eu não estou conseguindo ver aqui, peraí. Esqueci o óculos, né, gente? Isso aí é triste, mas tudo bem. Então, a gente, na educação, na nossa educação... peraí. Okay. Na nossa educação equivocada, ao invés de nós sermos educados para sermos humildes, para sermos submissos, não submissos no sentido de ser pisados pelas pessoas, mas de entender que as pessoas têm a própria vontade, que as pessoas não pensam como a gente, que as pessoas nem sempre vão fazer o que a gente quer, não é? Então, a gente é o quê? A gente é educado para governar. A gente é educado para o quê? Para estar em cima da... Muitas vezes, sim, né? Então... E isso, levado ao extremo, nos leva a cair nesses conflitos que a gente está percebendo. E a gente, às vezes, também percebe, ou prefere, melhor dizendo, ser mais temido do que amado. Então, a gente é educado, muitas vezes, para a pessoa ter medo da gente. Eu sou o fortão, né? Ou a fortuna, seja o que for. Aqui quem manda sou eu. Ao invés da gente fazer um esforço para sermos amados. Na verdade, o nosso objetivo é nos esforçarmos para sermos amados e amados uns aos outros. E a gente, às vezes, faz o contrário. Aqui quem manda nessa casa sou eu, e quem não fizer o que eu estou fazendo, ou vai me irritar, ou é assim que pronto, acabou. E aí vem todos esses processos de grosseria, né, de pessoas rudes. Por quê? É pelo poder, pela força, pelo temor, ao invés de se esforçar para ser amado pelas pessoas. Então, a gente se... entristece e se irrita. E ninguém é o que se apresenta, gente. Ninguém aqui. Você fala, imagina, eu sou uma pessoa transparente. Não, você não é. Você e eu, nós vamos ser transparentes, sim, quando chegarmos ao plano espiritual. Aí, gente, não tem como fugir. Mas essa história de transparência nesse mundo que nós vivemos, a começar pela nossa condição física abençoada. Porque vocês imaginem se Deus permitisse. Eu geralmente gosto de falar isso. Todo mundo quer saber o que a gente foi, né? Todo mundo quer saber o que eu fui, que coisa que eu mereço, isso. Ótimo. Se Deus chegasse para nós e falasse assim, ok, eu te dou 10 segundos, você vai lembrar, não vamos colocar muita, 2 vidas passadas, a gente talvez enlouqueceria. Em 10 segundos. A gente não teria condição de lembrar. Então, essa questão de ser transparente, nós não somos o que nós estamos mostrando aqui. E eu coloco mais, não sou essa beleza, né, que nós estamos falando aqui. Então, tenho coisas dentro de nós a serem trabalhadas. Tem processos, tem distúrbios psicológicos, muitas vezes. Então, nós somos todo um conjunto, mas a gente se esforça. E isso é válido, não é? Mas a gente tem que entender isso quando a gente se irrita com as pessoas, que nem todo mundo está se mostrando do jeito que é. Então, uma pessoa que... Vamos inverter, né? Uma pessoa que nos irrita, ou que a pessoa que é o irritado, por exemplo, existem conflitos muito profundos dentro daquela pessoa. A pessoa que só é mal-humorada, a pessoa que só se irrita, tem alguma coisa atrás disso, né? Então, é isso que Joana de Ângeles também nos pede para levar em consideração, quando a gente analisa, né, essa questão da irritação. Então, muito bem. Alguém conhece alguém assim? A gente mesmo, né? Às vezes, dá vontade. Às vezes, a gente não fala. Né? Porque também tem isso, tem uma questão que a gente chama de irritação silenciosa. A pessoa fala, imagina, eu não me irrito, imagina, eu não rodo aqui a baiana, né, como se diz no Brasil. Não roda, mas por dentro o sangue está fervendo. Isso é uma irritação silenciosa, porque o pensamento joga o quê? Aquele jato magnético na outra pessoa e no ambiente que nós estamos. Então, não é que você se irrita de fazer escândalo. Não é só o escândalo que é a irritação. Aliás, quem põe para fora, a tendência é mais não adoecer fisicamente, né? Porque a pessoa esbraveja ali, sim, bem que não é o certo. Mas aquele que guarda e vai indo e não processa o que é diferente, porque o processar não é fazer escândalo e nem guardar. Que a pessoa vai os dois lados, né? Ou ela faz um escarcéu e atinge a todo mundo, ou guarda para si. E também não é benéfico. Então, aí ela continua, né? Para a gente dominar os impulsos da ira, porque a existência terrestre não é uma viagem ao País das Maravilhas, gente. Está aqui Joana de Ângeles dizendo, quer saber, meus queridos irmãos, eu já estive aí onde vocês estão. A vida aqui na Terra não é o La La Land.
Então, nós vamos nos irritar, nós vamos nos entristecer, nós vamos enfrentar alguns desafios pela frente. Então, não adianta a gente se frustrar quando passar pela irritação, ou achar que não vai conseguir superar, ou achar eu vou irritar de novo. Vai, mas a cada vez que nós passamos por esse processo, a tendência é a gente ver como aprendizado. Como que eu vou driblar da próxima vez, quando acontecer? Porque vai acontecer, né? No mundo que nós estamos, isso vai acontecer. Então, ela fala assim, para a gente lutar para vencer a ignorância, porque todos os espíritos que buscam a paz e querem a vitória das paixões têm como primeiro desafio. Então, se a gente quer ser espírito puro, traduzindo, é o que a gente tem que fazer. Superar os sentimentos inferiores, aqueles que devem ser substituídos por natureza dignificante. Então, queremos ser todos espíritos de luz aqui, certo? Mas existe um processo. O primeiro desafio é a super autoanálise. Então, isso são processos, gente. Isso aí é um ciclo que a gente tem que enfrentar. Mas o primeiro desafio, se você e eu queremos ser espíritos de luz, é vencer os nossos sentimentos inferiores. Não tem outra saída, tá? Pelo menos até que Deus invente outra, mas é essa por enquanto. Então, vamos lá. Como que é o ciclo da irritação? Isso aqui, ó, eu tentei pegar os livros da Joana de Ângeles, os dois e mais do Emmanuel, para a gente entrar num processo, para a gente entender aqui. São 2 ciclos. Esse é o primeiro, nível 1, e depois tem o nível 2. Aí a gente escolhe, vê em qual que a gente está, né? Então, o nível 1 é o seguinte. Começa com uma inquietação mental. O que é uma inquietação mental? A pessoa está lá com aquele, né? Fica lá o running thoughts, né? Aquela coisa fica ali. Como se fosse aquela nuvenzinha, né? E começa o que? Um cansaço. Olha só, o cansaço, gente. Não é um cansaço benéfico de vir aqui no centro fazer coisa boa. É um cansaço constante, que a gente dorme bem, a gente come bem, e não está faltando nada, e aquela prostração. Então, aviso aí. Transforma-se em mau humor. Então, olha só os processos. Então, do cansaço vira o quê? O mau humor. Ah, mas eu dormi bem à noite. Por que eu estou acordando assim? Por que eu estou mal-humorada? Vou no centro, eu estou assim, né? Então, vamos lá. Entra num descontrole sistemático. Então, começa o quê? A dar aquele revertério. E vira um processo. E isso não é uma vez no mês. Ah, eu estou com um problema para resolver. Aí, pronto, passou aquela onda, eu estou bem. Não, isso que ela está dizendo é ocorrências constantes, tá? E nós entramos num estado de anarquia psíquica, a bagunça completa psicológica. Tá? E nós, quando eu digo, é nós em termos de humanidade, espírito humano, né? Nós entramos, podemos chegar a isso, tá, gente? E chegando até a agressividade, a loucura. Quantas pessoas já não chegaram nesse nível? Tá difícil, gente. Não vamos entrar nos exemplos. Por uma coisinha de trânsito, quantas pessoas já não chegaram aqui? Certo? Depende do tamanho da nossa doença. Depende do tamanho do nosso distúrbio. Então, você fala, então, mas eu jamais vou fazer isso. Bom, hoje a gente talvez não faz, o que é maravilhoso. Então, a esperança é, hoje eu já sei que matar não é bom, que matar não vai ser bom para mim, nem para o outro, não é certo, etc, etc. Há 50 mil anos atrás, a gente talvez não sabia disso. Então, está aí uma certeza de que o espírito evolui. Só que é o quê? É passo a passo. E aqui não é diferente. Existem pessoas que, por uma inquietação mental, chegam neste nível. Isso aí, pode ir no noticiário para ver, tá cheio, né? Não vamos entrar nesse assunto, mas só para vocês terem uma ideia como que começa isso. Os hospitais psiquiátricos, eles não estão com pessoas que chegam lá, né? A não ser que, pelo menos, chega lá e fala assim, tá tudo bem para mim, vem aqui me internar. Não. Tem alguma coisa, gente, ali. Tem um distúrbio grave ali por trás. E muitas vezes começa de uma irritação. Seja a nível espiritual ou físico também. Então, segundo ciclo, vamos lá. Olha, eu espero que ninguém esteja aqui nesse ciclo, mas provavelmente alguns de nós estejamos mais nesse do que no outro. Então, aí vai a coisa boa, porque o primeiro é mais grave, né? Então, vamos nesse aqui. O segundo ciclo, que já é um avanço, começa o quê? Com uma animosidade inconsciente, às vezes. Então, a pessoa ela está insatisfeita a tudo,
e ela é antipática a tudo. Todo mundo é antipático, só ela que presta. Já ouviram uma pessoa assim? Ninguém presta até fazer o que ela ou ele quer, né? Até ouvir ou fazer, ou sentir, ou pensar do jeito que aquela pessoa quer. Todo mundo conhece, né? Vocês estão rindo porque conhece. Então tá. Aí, o segundo processo é o que é a impaciência. Então, na impaciência, o homem se arma contra tudo e contra tudo. Aí você fala, nossa, imagina, eu... Bom, às vezes você não faz isso fisicamente. Você não pega um rolo de macarrão e vai na casa da pessoa, mas a sua mente está armada contra aquela situação. E a minha também. E isso é muito frequente, tá? Isso não é coisa de uma vez no ano, não. É frequente que isso acontece. Então você se arma, né? Todo mundo chegou a esse ponto. Vem aquele alfinetado, aquele espinho, aí você se arma. Arma mentalmente. Aí você começa o quê? A mostrar rudeza, aí mostra os tentáculos asfixiantes. Para quem? Para quem está cultivando, gente. Porque para quem nos irritou, ele vai sentir aquele jato ali na hora, mas vai voltar para quem? Para nós, certo? Então, ainda a infelicidade é essa. A pessoa nos irrita, e aí nós nos irritamos, volta para nós. Se fosse ainda para a pessoa, aí era bom, né? Mas não é. É para nós que volta. Então, vocês imaginam, quando eu li isso, eu fiquei imaginando um polvo, né? Você imagina um polvo, aí você se irritou, aí você se emaranha com seus próprios braços para você mesmo, se abraça com toda aquela vibração, né? Então, no terceiro step, vai para quê? Para arrogância e para superioridade. Alguém conhece uma pessoa que só usa a palavra para contestar, nada que você falou está certo, mas o que ela quer e o que ela sabe é o correto, para responder, aquela pessoa respondona, não mal educada às vezes, mas tudo ela tem uma coisa de volta, certo? E para argumentar, nada é, tudo bem, eu concordo com a sua opinião, é sempre quem está por cima, né? Então, aí que acontece? O ouvinte, que é a vítima da situação, revida com a descarga mental. Então, é por isso que a pessoa recebe tudo de volta. Então, você passou dos limites com alguém, você joga esse jato e a pessoa volta para você. Você percebe? Então, o ouvinte aqui, o que está recebendo o jato, já vem aquela pessoa e joga para nós. E aí nós nos sentimos, né, ainda piores. Então, é aquele chefe. Eu espero que ninguém chegou nesse nível aqui. Mas se chegou, ainda há esperança, né? E para a gente chamar a atenção, gente, vamos perceber, já que a gente está falando da gente aqui, né? Porque loucura é para quem está lá fora, né? Gente agressiva e louca está lá fora. Para nós aqui é o quê? É só uma irritação leve. Então, vamos começar a mexer dentro da nossa casa com as nossas crianças. Aquela criança que se irrita por qualquer coisa, sem estar doente, sem nada, vamos começar a trabalhar aquele espírito para aprender com as diferenças, para aprender que o outro tem opinião. Porque isso, gente, com 30, 40, 50 anos é muito difícil de aprender. A gente aprende na marra, né? Então, tendo a oportunidade, vamos começar desde cedo. Então, tá lá o seu chefe que não tem mais como ensinar para ele. A única forma que a gente vai ensinar é através da nossa conduta, que a gente vai ver mais para frente. Então, muito bem. Se localizaram aqui? Ótimo. Então, move it on. Muito bem. Vamos lá. Irritação e saúde. Não dá para trazer tudo, né? Mas tem que trazer o que está mais gritante para nós. Então, é um gás sutil de sutil penetração, intoxicação, gerando enfermidades de longo curso no campo psíquico e no metabolismo orgânico. Então, a irritação, ela não vai te deixar doente no outro dia. Às vezes, né, dependendo, deixa, dá um ataque cardíaco, acontece, né? Mas vai indo, é sutil, é como se fosse um gás que vai nos intoxicando, um veneno que a gente vai tomando aos pouquinhos, né, em gotas. E estabelece crises do pensamento, gerando lesões mentais que culminam em processos patológicos. Então, mais você se irrita, vai irritando, aquilo vai virando uma doença psicológica e vai, aos poucos, afetar o nosso corpo físico também. Então, não tem esse negócio, eu sou estressado, eu sou agitado, eu vou rodar baiana. Cuidado, porque você pode rodar em você mesmo e eu também, né? E isso são lesões mentais que a gente vai criando. A cada irritação, seja ela muito grande ou pequena, é uma lesão mental que a gente cria em nós,
certo? Então, muito bem. Isso é muito forte, gente, porque não vamos começar a pensar, então, como é que foi? Não, vamos começar a pensar daqui para frente. Como é que a gente vai repor essas lesões mentais? Porque da mesma forma que a gente está deletando, a gente tem como repor isso, tá? A gente vai ver. Então, muito bem. Então, a irritação e os processos obsessivos. Vamos ver. Alguém já se sentiu assim, com a cabeça que está fervendo, né? E, às vezes, não tem motivo aparente. Não tem motivo aparente. Você está bem, de repente, vem aquela onda, aquela coisa, você lembra do falecido há 50 mil anos, aí vem aquele onda, fala, mas onde está vindo isso? Bom, isso pode ser um processo, como eles falam aqui, né? Um processo obsessivo também, né? E também de sintonia. A maioria das vezes é de sintonia. Embora a gente não esteja pensando ali, mas tem algo dentro de nós, tem alguma coisa que aconteceu ali naquele dia, naquela semana, que fez com que aquele plug se acontecesse. Tá? Então, Emmanuel nos diz que há uma influência telepática. Só que é um controle mental que ele só se estabelece quando há sintonia. Então, a razão é porque Jesus não entrou nesse processo obsessivo. E os espíritos superiores também não. Eles são atacados, eles são influenciados telepaticamente? São, mas não entra. Essa é a diferença. E em nós, dependendo da nossa sintonia, entra. Fique irritado para ver. Não é muito difícil. Vamos fazer uma experiência. Ou vamos lembrar, né? Lembrar e desliga. Uma pessoa que chegar aqui gritando, todo mundo vai se contaminar, não vai? Gritando, agitada, não vamos se contaminar? É mais fácil a gente se contagiar por uma pessoa que chega irritada do que por uma pessoa fazendo bem. Não é que a gente não vai perceber, a gente vai demorar um pouco mais. Por quê? Porque pela sintonia que nós estamos. O escândalo, a gente gosta do escândalo ainda. Então, o escândalo a gente olha, a gente quer ver, né? Aconteceu um negócio, vamos ver o que aconteceu na notícia, vamos ver o que o fulano falou mesmo, que absurdo. A gente gosta de ver a irritação. Ainda a gente tem essa afinidade. Então, quanto mais irritado a gente fica, quanto mais sintoniza, mais fácil é esses processos telepáticos na nossa vida. E não é muito diferente, ele continua assim, ó. Ele fala que é sutil, aí começa quando a pessoa sente um sentimento de derrota, às vezes sem nada ter acontecido. Ela quer procurar um emprego, ela já acha que não vai conseguir. E aí ela já fica irritada. Aí começa nesses processos. Aí depois vem dificuldades de pensar em coisas otimistas. A pessoa não consegue pensar, aí ela se irrita. Olha só os processos. Dificuldade de orar, que é pior que isso, gente. Ou de ler, a pessoa se irrita. Porque ela não consegue aquela conexão, certo? E aí fica aborrecida, reprimida, pessimista e começa a se queixar. Pronto, o plug está feito, certo? Então, é para a gente começar a pensar nisso, quanto que um pouquinho disso, aí a gente se irrita também com essas influências espirituais, quando na verdade o que a gente tem que fazer é trabalhar pelo bem, para que eles possam não se pagar em nós mais. Mas enquanto isso acontece, é um processo que a gente vai ter que vencer, né? A irritação, a violência, a aspereza e a dureza de linguagem, mesmo que seja para dizer boas coisas, jamais denota um sinal de verdadeira superioridade. Então tá aqui aquela pessoa que fala, eu sou transparente, ou fala na cara. Vocês conhecem alguém assim? Conhece, né? Que eu tenho que falar, eu falo na cara. Bom, ótimo. Só que a verdade tem 3 faces, a sua, a minha e o que aconteceu, certo? Não é isso? Então, nem sempre a pessoa que sai falando tudo, né? Ela é superior. Nem sempre a pessoa que vai e joga aquele jato, eu vou te falar realmente o que você é, né? E aí provoca aquela irritação, ou a pessoa está irritada nos falando um fato, ou está achando que fez a melhor maravilha do mundo, não necessariamente é uma pessoa superior. Então vamos tomar cuidado com esse tipo de pessoa. Então a pessoa chega, mesmo para dizer coisa boa, ela chega instigando uma situação que vai nos deixar irritado. Ou querendo dizer, eu fui, faço e aconteço, e eu sou mesmo, eu vou lá e eu boto para quebrar, né? Tem essas expressões que a gente ouve. E a gente acha isso lindo. Quando, na verdade, é um processo obsessivo, muitas vezes, que a pessoa não se dá conta do quanto ela está além de não ser superior, né? Então, cuidado com esse tipo de pessoa.
aquele que vem e fala a verdade, lavado, os mentores não fazem isso com a gente. Joana de Ângeles faz com amor. Vocês não veem nenhuma linguagem agressiva, né? Então, tomemos cuidado com isso. O que a gente pode fazer quando está do lado de uma pessoa? Vamos chegar lá. Então. Bom, mas só para resumir, o que a gente pode fazer, a primeira coisa é orar, claro, né? E se não conseguir, vocês vão ver depois se afastar. Literalmente, fisicamente, se afastar. Desligar uma conversa, falamos depois. Joana de Ângeles vai ser taxativo nesse aspecto, porque há necessário aquele recuo social quando o ambiente está daquela forma, tá? Então, muito bem. Isso aqui não precisa ser muito, né, gente? A pessoa está de saco cheio, está lá na lua, né? O menino também, crianças também se irritam muito. E isso também pode ser um processo obsessivo, gente, tá? Eu assisti uma palestra, até que a nossa amiga Lívia mandou, de umas crianças fazendo tratamento. Um menininho com autismo, era um processo obsessivo tão grande, as crises eram tão intensas. Quando começaram a fazer o tratamento mediúnico, à distância, as crises foram praticamente cessadas. Então, a irritabilidade da criança não era necessariamente patológica só. Então, vamos prestar atenção nos nossos jovens e nossas crianças também, tá? Então, continuando aqui. Coragem, gente, vamos lá. Como que a gente lida com a irritação? Alguém tem uma dica? Não, então a gente não sabe porque a gente se irrita, agora vocês sabem, né? E agora a gente não sabe, a gente precisa aprender como lidar com ela, né? Agora que a gente sabe de onde está vindo essa caixa de marimbondo, o que eu vou fazer com isso? Certo? Nossa irritação dos outros. Não, com a nossa e com a dos outros. Esse daí. Tem uma solução. Ah, solução, gente, não tem esse negócio. Solução. Pô, a gente quer Eu digo ouvir. para a pessoa, você está certo. Ah, isso é uma ótima solução, é boa. Isso é uma boa. Desde que você processe o você está certo. Porque às vezes a gente fala para ficar livre, né? Mas a gente está irritado por dentro. Mas se eu sei que ele está errado, por que eu vou dizer? Não tem que debater. O senhor está também. Eu estou nesse caminho. Uma hora eu chego lá. Eu estou nesse caminho já. Uma hora eu chego lá. Estou quase lá. Mas é verdade. Isso é uma coisa boa. É uma via de saída, né? Temporária. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Primeira coisa. Aí é isso aí que ele acabou de falar. Olha só, hein? Ah, temos um médium nessa sala. Olha aqui. Não vos irriteis com o irritado. Está sendo chamado para ajudá-lo. Certo? Ufa, pois é. Então, gente, é difícil. Como é que a gente vai ajudar um irritado, criatura? Você está certo? Para pacificar, é um primeiro passo. Ou mostrar o seu exemplo. Como é que você se porta diante de um momento de estresse, de um momento de irritação? E isso ajuda, gente. Às vezes é o único recurso. Porque a pessoa que nos irritou, não há como a gente penetrar ali, tá? Então não vos irriteis com quem está irritado ou com quem irrita a gente, né? E nem com a gente mesmo, vamos colocar a gente. Porque a gente se irrita, faz a bobagem e fica estressado com a gente, né? Então, nós temos isso aqui é o quê? É um chamamento para ajudar aquela pessoa enfermiça e para nos ajudar. Se eu estou me irritando constantemente, eu preciso de me ajudar. Faz sentido? Faz, né? Então, isso aí vale para as duas faces, para mim e para o outro. Conhecimento espírita nos traz o quê, gente? Iluminação, consciência do nosso progresso. Então, não tem mais esse negócio, sou assim, vou morrer assim, nasci assim. No Espiritismo não tem mais isso. Nós vamos avançar. E este avanço, ele é inevitável. Ou a gente avança pelo bem, pelo amor, buscando o que a gente está buscando aqui, ou nós vamos através de um caminho mais difícil, certo? Para não falar pela dor, porque alguns estão passando por dores, mas não significa que isso vai ser para sempre, certo? Mas nós já estamos buscando o quê? A iluminação. Consciência de que a coisa anda, tá? Nós vamos precisar, através do conhecimento espírita, vai nos ajudar a nos edificar moralmente. E entender justamente isso. Aonde que nós vamos encontrar, em qualquer religião tradicional, não estou falando propaganda espiritista, não, mas aonde que nós vamos ver, vamos lidar com a irritação como Jesus fez? Não tem jeito agora, certo? Isso seria uma pessoa sair daqui pior que entrou. Agora, vamos lidar com a irritação, começando
vá ver como Jesus fez e trabalhando em nós aos poucos, isso já faz mais sentido, que é o que a Joana de Girão está fazendo, né? Reconheça a irritação, mesmo a silenciosa. Então, para a gente conseguir lidar, a gente tem que aceitar que a gente se irrita. Tem pessoas que não aceitam, porque aquela braveza, né? Eu sou assim mesmo, quem quiser tem que me aturar, não é? Tem que me engolir assim, eu falo a verdade mesmo, falo na cara. Pois é, tem pessoas que não falam, e ela está silenciosamente engolindo essa irritação. E está o quê? Causando lesões mentais e patológicas no seu corpo perispiritual, que vai somatizar, né, no futuro. Analise os episódios. Gente, da onde que veio aquela irritação? Acordei bem, tive um dia feliz ontem, acordei estressado, mal-humorado. Da onde que está vindo isso? Sai quebrando tudo, sai falando com os outros. A gente tem que analisar. E isso é um primeiro passo. Porque a gente não pode sair daqui achando que amanhã não vamos mais acontecer com a gente, porque vai. Primeiro passo é, da onde que está vindo isso? Alguém falou isso para mim, eu não gostei. Bom, então, já sei de onde está vindo, é um bom caminho, já é um começo. Aí, analisar. Será que essa minha atitude procede? Será que eu poderia... Então, na hora que acontece, é difícil, tá, gente? É para fazer depois. Quando vem, porque falo depois que quem conseguir fazer antes, uma salva de palmas. Mas para a maioria, né, é o quê? Analisar depois que acontece. Para quê? Para tentar não repetir de novo. Ou para tentar, se acontecer de novo, fazer diferente. Entendeu? Aos poucos. Então, da onde que vem esse negócio? Da onde que está vindo essa agitação minha? Da onde que veio aquela palavra atravessada? Ou da pessoa para nós? De repente, a pessoa que nos agride, que nos irrita, você vai ver, tem uma doença terminal atrás disso. Tem uma família desestruturada, então a gente não consegue perceber o que está por trás, né? Então, vamos analisar. Exame mental para modificar as atitudes. Então, eu passei ou não passei no teste. Como é que eu tenho que fazer? Se aquela pessoa me irritar de novo, o pessoal gosta de falar da sogra, né? Eu fui abençoada nessa encarnação, mas uns não foram. Então, se a sogra no próximo Natal aparecer, como é que eu vou lidar com a situação? Porque nesse eu falei, certo? Então, como é que eu vou lidar? Então, é um exame mental. E se ela aparecesse? Faz um exercício, gente, no espelho. Se aquela mulher aparecesse aqui hoje, o que eu faria? Bom, é um exercício bom. Se aquele ex-marido, que eu quero que esteja bem no plano espiritual, aparecer aqui hoje, o que eu vou fazer? Faz um exame mental para modificar. Aí, o primeiro ímpeto vai ser o quê? Aquela irritação. Não quero ver aquela criatura. Faz um exame mental. Quem sabe, né? Isso é um exercício bom. Isso aqui eu estou inventando, tá, gente? Quem está falando, mas os exemplos eu estou trazendo para vocês, tá? Uma coisa boa também para fazer, toda vez que a gente for fazer ou a gente perceber que está irritado, vamos perceber como é que, se Jesus estivesse me olhando, eu faço muito esse exemplo, e se Jesus estivesse não olhando, me condenando, mas se eu fosse um daqueles apóstolos ali, Pedro, né, que se irritou, cortou a orelha, a gente não faz mais isso, mas Pedro fez, se irritou, tomou as dores de Jesus e cortou a orelha do soldado, certo? Então, se eu não fizer isso, ou se eu fizer, como é que Jesus me olharia? Se ele estivesse me olhando, é um exercício bom, tá? Para a gente poder, tem que se apegar a uma coisa, gente. Vocês, cada um de nós vai ter uma, como é que eu falo? Não é uma bengala, mas uma ferramenta, obrigada, psicológica para a gente conseguir driblar. Uns visualizando a sogra aparecendo, outros visualizando o Cristo ao nosso redor, né? Enfim, cada um se amarra onde é melhor, tá? Recuo na animosidade. Então, entra no que você perguntou. Como é que eu saio? Até, gente, escolher as amizades. E não significa que nós vamos... nós vamos chegar lá. Eu tenho um exemplo ótimo para isso. E não significa que nós vamos simplesmente desprezar as pessoas. Mas nós precisamos escolher, certo? Quem que nós lidamos. Se há como se afastar, acalmar, esperar aquela pessoa cair em si, é o que a gente tem que fazer. Família, ótimo. Eu estava ouvindo esses dias para trás perguntaram a Divalda assim, olha a pergunta. São 8 da manhã, gente. Olha a pergunta. Eu tenho uma mãe assim,
e eu não suporto olhar a cara dela, ela só me irrita. O que eu faço? Uma coisa assim. Isso é verdade, tá, gente? Perguntaram ao Divaldo isso no seminário. Aí ele falou, muito bem, não é surpresa para ninguém, o Espiritismo explica que é normal. A gente pode não gostar da mãe, isso é evidente, tá? Ou a sua mãe não, tem coisas aí atrás de outras encarnações. Porém, seja mãe, seja pai, seja filho, seja quem for, existe um denominador comum, a irritação, que está em quem? Em mim e em você. Seja com a mãe, seja com o irmão, seja com quem for. Então, é isso que precisa ser trabalhado entre nós. Então, não é a pessoa em si. Claro que tem os indivíduos que são o quê? Que vão nos motivar a crescer, né? Que são essas criaturas lindas. Porém, o que vai acontecer? Existe um processo psicológico que a gente precisa analisar e precisa tratar. Então, ele até fala, antes de chegar na loucura, a gente tem muito preconceito de ir a um psiquiatra, de ir a um psicólogo, quando, na verdade, a gente devia ir para não ficar louco, certo? Então, se eu ou você detestamos a nossa mãe, detestamos o nosso pai, detestamos o nosso filho, tudo nele nos irrita, a gente precisa buscar ajuda, certo? Precisa buscar ajuda, não para eliminar o problema da nossa vida, mas como a gente lidar com esses processos dentro do centro espírita e fora dele, tá? Então, quando a gente começa nesses processos de irritabilidade constante, e Joana de Anjos recomenda assim, que a gente procure um profissional. Porque existe uma patologia aí psíquica atrás que precisa ser cultivada, precisa ser tratada, né? Para a gente poder enxergar em nós também como é que eu posso me fortalecer com isso. Tá? Isso é completamente normal. E que bom que o Espiritismo está aí para nos esclarecer, né? Essa parte da família. Então, o cansaço muda a atividade, altera o programa. A pessoa quer abraçar o mundo, ela vai ficar irritada, gente. Nós vamos se estressar. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, sair com todo mundo, fazer tudo. Nós vamos se irritar. Tá? Então, vamos medir a nossa rotina. Esforce para compreender o outro. Então, aquilo que eu falei. Pessoa irritada conosco, o que será que está por trás disso? Né? Procura aí, né, saber um pouco também. Cultivo da paciência. Agora foi, né? Cultivo da paciência. Sem ela, a irritação comanda os nossos nervos, tá? Vou ser mais direta. Se eu e você não cultivarmos a paciência, nós vamos entrar naquele processo de agressividade, de loucura, de anarquia psíquica. Você fala, mas como? Eu não sou paciente, nem eu. Porém, o que ela está dizendo aqui é o quê? Um cultivo. O que o cultivador faz? O que ele faz, gente? Alguém já viu plantar um tomate hoje e ele está lá amanhã? Não, né? O cultivo, ele é o quê? Gradativo. Então, é cultivar. Aconteceu um negócio, você tenta fazer um pouquinho. Aconteceu um negócio, você rega mais um pouquinho. Até chegar lá. Porque se a gente achar que amanhã vai acordar paciente, vai ser uma decepção total. Aí que vai vir a irritação. Tá? Então, isso me ajudou muito, porque a gente quer ser paciente. A gente não quer falhar naquele problema. A gente não quer falhar naquele incidente que eu sei que vai me irritar. Mas é um cultivo. Tá? É passo a passo que a gente vai enfrentar isso. E oferecer a outra face, agora dói, né? Porque, além de tudo isso, eu tenho que dar a outra face. Aquela face, lembra que a face de Jesus falou? Se alguém te bater numa, você vira outra? Isso é muito mal interpretado por aí. Isso é mal interpretado como um saco de batata, né? Como que o espírita ou o cristão, ele tem um termo aí, passivo, não pacífico, né? Passivo, ou que ele é acomodado, que todo mundo pode fazer o que quer. Então, oferecer outra face, nós vamos ver aqui para frente. Tá claro isso, gente? Tá, né? Então, vamos lá. O que é a outra face? Alguém tem uma ideia do que é a outra face? Essa é a surpresa. Alguém sabe o que é a outra face, gente? Não é aquela... agora você vai ver o que é bom para tosse. Não é essa, não. Aliás, essa é a que está cobrindo a nossa face. Certo? A nossa face que nós vamos ver aqui. Bom, já que ninguém tem um palpite, eu vou mostrar para vocês. É a face que está coberta de experiências desastrosas, de experiências infelizes, desta ou de outra vida. Então, a irritação é uma coberta dentro de uma face pura de uma semente divina que nós temos, certo? Mas está o quê? Está coberto. Então, vamos ver. Aí, Joana de Ângeles fala, retira esse lixo mental.
Seja a irritação, pessimismo, seja o que for. Permita que o sol espiritual adentre, que ele resplandeça, para que o amor seja parte do seu comportamento. Então, para a gente sair desse processo de irritabilidade, é necessário que tire esses processos desastrosos, esse lixo mental que a gente carrega, certo? Agora, isso acontece num dia, gente? Não, tá? Não vai acontecer num dia. Oferecer a outra face é oferecer uma face moral, nossa. Não é o outro, vai lá, vem cá e bate de novo, grita mais comigo. Não é essa face de Jesus, tá? É a face moral que é nobre, que ela é oculta em nós, mas ela existe. Ela é oculta, mas ela não é inexistente. E às vezes a gente está tão estressado, tão irritado, tão malvado, tão tudo, que a gente não consegue encontrar dentro de nós essa face, né? É difícil. Mas ela existe. São a dos sentimentos elevados. Joana de Ângeles categoriza como um anjo adormecido. Um anjo adormecido. Então, não é que amanhã nós vamos virar todo mundo bom, todo mundo lindo, não. Tem que se acordar esses sentimentos dentro de nós. E como é que a gente acorda nisso, gente? Nós vamos ver. Bom, tesouros divinos. Nós temos as sementes divinas dentro de nós. Se a gente tem essa certeza, já é um caminho. Então a gente irritou e fala, não, mas espera aí, eu me irritei, eu falhei, mas Deus está dentro de mim. Tem algo dentro de mim que é bom, não é possível. Tem algo dentro de mim que é nobre, que é elevado, eu tenho que buscar isso, tá? Então, quando aquela pessoa mal-humorada nos olha, né, ou nos joga aquele jato, se conseguirmos, podemos fazer um sorriso. Se conseguirmos, podemos nos afastar temporariamente. Se conseguirmos, orarmos. E quando acontecer com nós, a mesma coisa. Me irritei, estou para baixo, porque eu não queria ter feito o que eu fiz, não queria ter sentido o que eu senti, mas senti. Por quê, gente? Nós não temos o controle ainda, lembra lá do começo, é o primitivismo dentro de nós. Ainda temos um estado animal que predomina. Então, vai acontecer. O importante é a gente lembrar de buscar o que é iluminado dentro de mim, porque isso existe, embora muitas pessoas não acreditem que exista, mas existe, tá? Então, a oferecer a outra face é a nossa face moral, de virtudes, de sementes, que precisa acordar, né, gente? Como é que a gente acorda isso? Uma das coisas é vir ao centro espírita, né? Agora, vir ao centro espírita apenas não vai fazer a gente acordar. É preciso pegar essa informação e processar e aplicar na nossa vida diária os acontecimentos que nos sucedem, né? Mediante exercícios regulares de reflexão e contenção dos impulsos da personalidade inferior, plasmarás condicionamentos íntimos que imprimem calma e equilíbrio, culminando em harmonia interior, geradora da paciência. Indubitavelmente, realização tal não se lobriga num passo, sob impulso momentâneo. Então está aí a boa notícia, gente. Bom, exercícios regulares. Veio a caleitação, vou fazer o exercício. Então, são exercícios que você faz uma vez só? Não, né? Para aprender tem que ser várias vezes, certo? Aí, você vai começar a conter os impulsos. O conter não é mascarar, fingir que nada está acontecendo. É você processar aquele episódio, processar aquele comportamento. Como é que eu poderia ter agido diferente? Como é que talvez se acontecer de novo? Né? Então a gente vai aos poucos reconhecendo em nós aonde estão os pontos de irritabilidade, certo? Sem ser apenas as pessoas, porque a gente acha que sempre é o outro. Quando muitas das vezes existe algo em nós que nos irrita. Nem vem do outro, tá? E a maioria das vezes. Então, plasmarás condicionamentos íntimos. Então, é pelo exercício que nós vamos plasmar. Nós não estamos ainda fazendo 100%. Condicionamento. Então, é um hábito. A gente vai condicionando. Irritou aquela vez, como é que eu vou proceder? Irritou de novo. Aí vai indo, a gente consegue driblar melhor a situação, né? Até chegar na bendita paciência. Olha só que maravilha. Então, a gente vai chegar lá. Só que para chegar lá, são exercícios. Exercícios de harmonia interior. Então, a gente vai começando com esses exercícios, a gente vai criando calma,
vai criando equilíbrio. Vem aquela onda que você pensa, nossa, se isso fosse há 10 anos atrás, eu tinha acabado com a pessoa. Hoje você não faz. O que é isso? Nós evoluímos. Então chega uma hora que cria um condicionamento, né? E não acontece uma vez só, gente. Não é uma vez só e não é um impulso de momento. Só quando acontece. A gente tem que estar sempre lembrando de realizar esses passos, né? Então, aqui Jesus nos falando, né? Não resistais ao homem mau. Quem que é o homem mau? Nós, nossa irritação, o outro, seja quem for. Mas a qualquer que vos bater na face direita, oferece também a outra. Seja o outro irritando conosco, seja nós irritados com os outros, ou nós irritando conosco mesmo, vamos procurar a nossa face moral, repleta de luz, de semente divina e, como Joana de Ângeles diz, de amor, de compaixão, de misericórdia, de serenidade, porque Jesus e Deus vivem em nós. Muito obrigada.